Você percebeu que o episódio 6 de Anéis de Poder mostrou pra gente quem é o homem que vai ganhar o primeiro Anel dos Homens? Dos anéis que o Sauron tá fazendo ali por meio do Celebrimbor? Quem deve ser o primeiro que ele vai entregar ali? O mais poderoso, inclusive? Que inclusive se lembrou dele na visão? E o objetivo principal do Adar agora? Qual que é o objetivo dele? É só destruir o Sauron mesmo ou ele tem um objetivo a mais? Sim, tem um a mais. Mas e a forma como o Sauron pode acabar ferrando com o Adar? Com uma estratégia que foi mostrada no início do episódio. Nesse vídeo vamos falar sobre os detalhes e segredos que você pode ter perdido aqui. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Anéis de Poder segunda temporada, pra gente voltar a falar sobre o episódio 6. A gente já fez uma análise na semana passada explicando muita coisa, mas tem mais detalhes que você pode ter perdido. Eu decidi trazer coisas importantes até pra esses dois episódios finais aí. Então antes de começar, não se esqueça de deixar esse like, que ajuda muito na divulgação. E se você quer continuar acompanhando a cobertura aí dessa reta final da temporada, não se esqueça de se inscrever também. E é o seguinte, né, a gente começa aqui com Sauron com sua carinha de cachorrinho pedinte, né, porque Celebrimbor começa a sair das mãos dele, é só ele fazer a carinha de cachorrinho pedinte que o Celebrimbor se seduz, fala, não, eu vou fazer tudo o que você quer. Coitado aí, tá igual a marionete sendo manipulado, e tudo isso tem muito a ver com orgulho, tá, que é um dos temas desse episódio, e já é o primeiro detalhe que eu quero falar aqui, o orgulho. Pois é, caso você não tenha notado, em todos os focos, praticamente todos os focos desse episódio, os arcos aí que a gente tem, temos a questão do orgulho sendo abordada. No quesito aqui do Celebrimbor, é que ele é o grande ferreiro master ali, que sempre tem o orgulho de fazer tudo perfeitamente, e o orgulho dele de querer a perfeição absoluta pelos anéis ali que ele tá fazendo, tá deixando ele cada vez mais cego pela manipulação do Sauron. Não tô falando que é só o orgulho, mas esse já é um dos pontos, e a gente segue pra outros arcos. No arco da Galadriel com o Adar, ela tem que superar o seu orgulho pra poder confiar no Adar. No caso, ela ter superado o seu orgulho aqui já foi um erro dela, mas de qualquer forma, o orgulho dela é de não querer trabalhar com orcs nem nada do tipo, só que quando ela joga isso fora, ela comete esse erro, né, de confiar no Adar. E a gente tem a questão que dá mais raiva do episódio, que é lá em Númenor, né, a Earien com o Elendil, né, ela com seu pai ali, falando pra ele largar o seu orgulho, essa palavra mencionada aqui, sendo que indo pra questão do estranho, ele está num dilema entre largar o seu orgulho de ser o protetor das jovens ali, da Nori e da Poppy, ou seguir o seu caminho pra conseguir o seu cajado e conseguir dominar os seus poderes. É um dilema que também tem a ver com orgulho. É o tema desse episódio, inclusive, falado em vídeos de bastidores. O orgulho das suas diferentes formas, né? Não só naquele padrão, mas a gente segue pro próximo detalhe, porque aí vai ficando mais interessante. Agora eu quero falar sobre uma das estratégias de Sauron ali, que, assim, que são pouco notadas no episódio. Eu quero falar sobre os orcs desertores. Os orcs que estão abandonando as tropas do Adar. Pois é, a gente tem o Arondir logo no início, né, naquela cena, que eu já falei inclusive na análise que tudo indica que essas cenas iniciais só dele, muito rápidas, vão servir pra mostrar que ele vai ser um elemento surpresa lá no ataque a Eregion, porque ele pega um mapa e tal, mas o negócio é que ele percebe uns orcs desertando das tropas do Adar. Na cena, ele observa os orcs passando e dá pra ouvir a conversa deles, sobre ficar procurando o fantasma, sobre ficar servindo o Adar, que, tipo, a conversa deles dá indicativo de que eles estão desertando, são orcs que estão fugindo, não querem servir o Adar, estão traindo o movimento. E sim, já tínhamos visto antes que orcs são traiçoeiros, que nem todos os orcs vão apoiar a causa do Adar. Claramente Sauron, que já sabe de tudo e controla tudo mesmo de longe, vai utilizar dessa estratégia pra poder tirar o poder de Adar, né? Utilizar desses orcs que estão desertando pra poder trazer pro lado dele e fazer o seu próprio exército. Até o final dessa temporada é possível que a gente veja o Sauron pelo menos com uma parte de exército de orcs pra ele, depois do ataque a Eregion. Inclusive o ataque a Eregion, ele que tá fazendo de propósito. O Adar tá indo pra poder pegar ele, porque ele sabe que ele tá lá, mas ele quer isso também, o Sauron. Não sei se você percebeu, mas durante toda a série, até o momento, né, o Sauron, ele engana as pessoas da seguinte forma. As pessoas acham que estão fazendo algo de bom pra si mesmas, quando na verdade estão servindo o próprio Sauron. É isso que acontece com o Celebrimbor, é isso que acontece com a Galadriel na primeira temporada, quando tá levando o Halbrand lá, achando que ele é o rei das Terras do Sul, que seria pra ajudar a causa dela também. Na verdade, ela descobre que ela tá ajudando a causa dele. E agora, no final do episódio, por meio da fala da Galadriel, a gente descobre que isso também tá acontecendo com o Adar, né? Que ele tá indo lá, achando que tá servindo ele próprio pra poder dominar tudo, pra acabar com o Sauron, quando na verdade ele tá fazendo justamente o que o Sauron quer. É loucura demais essa manipulação desse ser, mas aí tem mais, vamos seguir. Agora eu quero falar sobre o Mithril de Sauron, né? Sim, o Mithril, o metal precioso lá, que o Sauron tá precisando pra poder dar prosseguimento com os anéis lá com o Celebrimbor. Os anãos, né, a galera lá de Khazad-dûm detém o poder disso, e na análise eu expliquei muito, né, que o Sauron nessa cena, ele vê o Balrog ali no meio do fogo, e mesmo o Durin se negando a
fornecer o Mithril, ele tá feliz. Por quê? Porque o Balrog tá prestes a surgir ali. Só que eu não falei na análise o além disso, que é como o Sauron vai conseguir mais Mithril, né? Porque é o seguinte, o Rei Durin tá achando que é o espertão por negar fornecer Mithril agora, porque vai ter a guerra e ele vai poder vender Mithril mais caro depois. Então vai ser pro bem deles. Ele cai no mesmo erro dos outros que eu falei. Tá fazendo algo achando que é bom pra si mesmo quando ele tá ajudando o Sauron. Por quê? Porque com o fato de que agora ele vai cavar pra ter mais Mithril, o Sauron vai conseguir sua influência em Khazad-dûm e não vai precisar pagar caro pelo Mithril deles. Ele mesmo tem um Balrog lá, a destruição, o Sauron vai conseguir a quantidade de Mithril que ele quiser. Quem que vai dar isso nas mãos pra ele? O próprio Durin, achando que tá fazendo um bem pro seu próprio povo. O cara, mais uma vez, na manipulação. É assim que o Sauron vai conseguir o seu Mithril, caso você não esteja sabendo. Mas aí a gente avança porque tem mais. Saindo um pouquinho da questão do Sauron, mas também sobre a influência dele, mas mais com foco no Durin, eu quero falar sobre uma grande referência ali, que é o My Precious. É, famoso My Precious, né? Que a gente sabe muito bem lá de O Senhor dos Anéis, dos filmes mesmo. Que quem pega o anel, a tendência é sempre falar o famoso My Precious, meu precioso, né? O anel. A gente tem muito disso desde o primeiro filme. E o Rei Durin quase fala isso. É uma fala completamente proposital aqui dele quase falar My Precious e interromper no meio. Isso acontece quando o príncipe Durin tá vendo a gravidade da situação e pede pro pai dele tirar o anel. Pai, tire o anel. E ele pega e responde o seguinte: It is mine. Belongs to me. Sim, meu querido, é bem sutil, mas ele ia falar It is my precious. É, nessa cena, ele só interrompe, It is my belongs to me. É, quase. Mas assim, isso mostra o quanto ele tá servindo o anel já, e o quanto o anel tá manipulando ele já tá no nível ali, no ponto que o Sauron gosta. Pois é, mais um detalhe importante e interessante, só que agora a gente tem que ir pra Númenor, né? Porque em Númenor a gente tem algumas outras coisinhas, inclusive a interferência do Sauron. Só que primeiramente vamos falar do rei. Eu quero falar sobre Pharazôn, o hipócrita. É, porque aqui ele mostrou o ápice da hipocrisia. Esse aqui já é um detalhe importante, né? Porque caso você não se lembre, na primeira temporada, a estratégia dele pra tirar a Miriel do poder, né, pra poder aplicar meio que o golpe e ele virar rei, é justamente utilizar do Palantir, né, a bola lá que prevê o futuro, que é um artefato élfico, pra poder instigar a população a ir contra a Miriel, justamente porque ela usava o Palantir pra meio que definir o destino. Tipo, a rainha está definindo o nosso destino de Númenor dos homens por meio de um artefato élfico, isso é ridículo, e assim ele consegue tirar ela do poder. Só que é claro que depois que ele tira ela do poder, ele pega o Palantir pra ele, e agora ele vai se guiar pelo Palantir também. Enfim, a hipocrisia. Exatamente, meu jovem. É assim, é do jeito dele. E isso, claro, que leva a gente pro outro detalhe. Como eu disse, o primeiro detalhe só sobre o Pharazôn, só sobre o rei, mas agora a questão do Pharazôn em conexão com o Sauron. Como é que isso se conecta? Porque aí tem um ponto muito importante que muita gente não percebeu. Eu quero falar sobre o caminho para o poder. É, porque basicamente o que aconteceu nesse episódio foi que o Elendil, com a atitude dele lá junto com a Miriel ter sobrevivido à criatura marinha, inflamam a população. E por isso, por conta desse detalhe, o poder, que é basicamente o que o Pharazôn busca, corre um pouco de risco. Então ele vai recorrer ao Palantir em busca do poder. Mas como que ele vai conseguir poder? Assim, se você assistiu minha análise do episódio, eu disse muito, desde a análise do episódio 5 eu já vinha dizendo, que aquele Palantir ia servir pro Sauron manipular o Pharazôn. É assim que o Sauron ia se conectar com essa parte da história. Muita gente falou que eu tava errado e tudo mais. Esse episódio provou mais ainda. Ele se conecta com o Palantir, vê o Halbrand, né, que é essa versão do Sauron que ele conheceu. O Halbrand, pra quem não se lembra, na primeira temporada passou por Númenor, ele vê ele, e além disso, como principal, ele vê um vulcão meio com lava ali, um vulcão em erupção, que tudo indica que seria o Monte Doom, exatamente onde um anel é forjado, né, no futuro. Assim, diversas referências ao próprio Sauron, e isso indica que o Sauron já tá de olho, já tá há muito tempo sabendo que o Pharazôn tá com essas inclinações de ser manipulado, já tá infiltrando ali pra poder manipular ele por meio do Palantir, e em breve vai se conectar, possivelmente até pessoalmente com ele, assim que fizer os anéis pros homens, porque Sauron nesse momento tá manipulando o Celebrimbor pra fazer os 9 anéis pros homens. E pra quem que você acha que ele pode dar o primeiro anel? Quem que é o primeiro indício dos homens, assim, o mais poderoso, assim, atualmente na história, que pode acabar recebendo o primeiro anel e vai ser sensacional pro Sauron? O homem, o próprio rei de Númenor, né, o Pharazôn. Então sim, tudo indica que o caminho do poder que ele vai encontrar vai ser por meio de Sauron, com Sauron dando o primeiro anel dos homens pra ele. Meu rapaz, isso
me traz uma curiosidade sinistra pra assistir os 2 últimos episódios, tá? Pra gente ver mais sobre essa questão, como é que isso vai se conectar assim. E assim, saindo um pouco dessa questão ali de Númenor agora, do Pharazôn e tudo mais, agora eu quero ir pra Galadriel, né? Que passou um pouco de raiva na gente, porque caiu no conto. E é isso que nos leva pro nosso detalhe. Galadriel incoerente. Sim, porque ela é completamente incoerente com o que ela faz aqui. Se você não percebeu, a gente tinha uma conversa dela com o Adar, que é uma conversa até que interessante, né? O Adar meio que tentando se aproximar dela, falando: o que o Sauron prometeu pra você? E ela fala que prometeu o exército. E sim, foi isso. O Sauron, ele prometeu pra ela que ele quer ficar com ela ao lado, prometeu o exército grande pra ela e tudo mais. Ela não aceitou. E ela conta isso pro Adar. E o Adar usa da mesma estratégia. Tipo, ele não oferece exército tão diretamente pra ela, mas ela confia no Adar pra contar as coisas que ele precisava por conta de exército. Exército dos orcs, que pode acabar ajudando eles e tudo mais. A confiança dela veio por conta de exército. O Sauron ofereceu o exército pra ela se negou a trabalhar junto com ele. O Adar meio que oferece exército pra ela aceita trabalhar junto com ele e cai no conto. Totalmente incoerente ela, né? Ela tá loucona da cabeça. Doideira. Assim, eu não trato isso como um erro de produção, nem nada do tipo. Isso pode ser características da própria personagem mesmo, sendo enganada, porque o mal pode tentar te enganar de uma forma ou de outra e uma hora vai conseguir. Ela acabou sendo enganada. E aí, isso nos leva ao outro detalhe, que é o seguinte: o objetivo de Adar. Qual que é o objetivo dele agora? O que é? Qual que é? Assim, o que fica mais estampado é que ele quer atacar Eregion pra poder pegar o Sauron e acabar com ele de uma vez. Esse seria o objetivo mais escancarado que todo mundo vê. Só que tem um outro objetivo embutido nisso. Ele tem uma ganância maior. O Adar, a partir desse momento, também quer os anéis élficos, os dos próprios elfos, pra ele, né? Ele sabe sobre o anel da Galadriel, que ela escondeu, que tá com o Elrond, ele vai atrás dele, mas ele quer pegar os 3 pra ele ao mesmo tempo, pra ele conseguir todo o poder acima de tudo. E com isso ele recai mais ainda naquele erro da manipulação do Sauron que eu falei anteriormente. O Adar já queria atacar Eregion pra poder pegar o Sauron. Agora ele quer atacar mais ainda porque ele quer os anéis todos pra ele. Ele tá achando que tá fazendo um negócio pra ele, quando na verdade ele tá fazendo algo pro Sauron. É o que o Sauron quer, na verdade, que ele ataque Eregion. Então, meu querido, o Adar aumentando os objetivos, mas o cara que controla, que vai ali, ó, marionete, tô fazendo todo mundo de marionete, é o Sauron. É um negócio sinistro. Sem nenhum exército, só com a lábia e o poder de manipulação, ele tá conseguindo que o Celebrimbor faça o que ele quer, faça os anéis e tudo mais, obviamente com esses poderes de distorcer a realidade e outras coisas. Tá conseguindo com que o Adar faça o que ele quer, vai conseguir um exército pra ele, vai conseguir dominar Númenor, vai conseguir entrar na cabeça do Pharazôn, vai conseguir ter o controle de mais ainda do que ele quer. E aí fica aquela pergunta: quem vai barrar ele, meu querido? Porque tá dando tudo certo. A temporada inteira o Sauron tá conseguindo, ele tá entremeando e tá dando tudo certo pra ele. As tramas no meio ali são só pra fazer os planos do Sauron dar certo. O único que a gente dá pra dizer que não tá indo de acordo com os planos do Sauron é o estranho, né? Que aí é a parte mais diferente da história, que talvez nos últimos episódios possa se conectar ali. Vamos ver, coloca nos comentários o que você acha. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, ajuda muito na divulgação. Se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo sobre Anéis de Poder. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta. Um abraço, fui!